Agora nós vamos trazer aqui um assunto. Os senadores juntam textos aí e apresentam uma proposta alternativa para a polêmica PEC dos precatórios. Quem traz os detalhes é a Yasmin Costa. Os senadores querem mudar o texto da PEC dos precatórios que já foi aprovado na Câmara. O ponto central da divergência é como criar um espaço fiscal para financiar o Auxílio Brasil. Cidadania, PSDB e Podemos apresentaram uma nova proposta de emenda que pretende abrir o espaço no orçamento para custear o Auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, garantir o pagamento dos precatórios sem mudar as regras do teto de gastos. O senador Alessandro Vieira defende um texto que financie o benefício social, mas que nenhum valor seja usado para o que ele chamou de manobras eleitoreiras. Com essa proposta que apresentamos, o governo federal poderá garantir financiamento adequado para um auxílio de R$ 400 que atingirá algo em torno de 21 milhões de brasileiros. 4 milhões a mais do que na proposta do governo. Não teremos ruptura na regra do teto. Não teremos calotes de precatório. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou essa proposta que pretende retirar os precatórios do teto. Segundo Guedes, isso é um grande erro e vai tornar as despesas judiciais incontroláveis. Qualquer mudança no texto deverá passar por uma nova análise dos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que não pretende apoiar mudanças na estrutura do projeto. Mas o governo tem pressa, pois quer fazer o pagamento do Auxílio Brasil com o valor de R$ 400 já em dezembro. O ministro da Cidadania, João Roma, disse ontem que nenhum antigo beneficiário do Bolsa Família receberá valores menores que os anteriores. Além disso, nós ainda vamos buscar zerar a fila. Todos aqueles, portanto, que são do cadastro único, que já estão credenciados para acesso ao programa, eles também serão incorporados ao Auxílio Brasil. Portanto, já em dezembro deveremos estender esse pagamento para mais de 17 milhões de beneficiados. Pelos cálculos do relator, a PEC deve ser levada para votação no plenário do Senado até o fim desse mês. Muito bem, mais uma vez nós vamos colocar o Paulo Pousonoff aqui para fazer a sua análise, Paulo. E a gente dizia há pouco, né, inclusive, questões envolvendo o ministro Paulo Guedes, esse desgaste e também, claro que quando o presidente falou em usar parte da PEC dos precatórios para o aumento do funcionalismo público, também gerou muito ruído. E agora essa tentativa do Senado de trazer uma nova proposta, mudar aquilo que foi discutido e votado na Câmara. E o governo tem tempo, né? Começou a pagar ontem o auxílio, mas ainda precisa saber de onde vai sair o dinheiro, né, Paulo? Marcelo, assim, por um lado, eu acho louvável que alguns senadores estejam propondo uma alternativa, porque a gente sabe que esse furo no teto de gastos realmente não é o ideal, mas eu precisaria dar uma estudada nesse projeto e saber que milagre é esse que eles estão propondo, porque me soa como um milagre. A gente, segundo essa proposta, eles estão garantindo aí o auxílio de R$ 400, o Auxílio Brasil de R$ 400, e ao mesmo tempo não estão furando o teto de gastos e estão pagando os precatórios, aquela bomba, né, criada pelo STF, que caiu no colo do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Então, assim, me parece que é uma fórmula, eles descobriram a fórmula perfeita, a solução perfeita para esse problema. Eu me espanto até que essa solução perfeita não tenha surgido antes, até de repente, ali antes da votação na Câmara. O que a gente vê aí, Marcelo, são interesses eleitorais do Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco tem aí ambições de se tornar presidente, e ele aposta aí, ele está tentando criar esse ruído. Por um lado bom, é uma alternativa, mas o ministro Paulo Guedes, que é muito mais entendido do que eu nessas coisas, inclusive nos meandros burocráticos, já apontou aí que essa alternativa contém erros, e erros bastante graves que terão consequências lá na frente. Sempre quando as pessoas propõem esse tipo de alternativa milagrosa, eu sempre fico me perguntando, né, quais são as consequências nefastas e não intencionais dessas boas intenções todas dos nossos políticos. E sem falar que tem esse agravante político de
a votação tem que voltar para a Câmara. Já não foi uma votação muito fácil lá na Câmara dos Deputados, então teria que se refazer toda aquela negociação política. Imagina só, Marcelo, isso se arrastaria ainda por algumas semanas. Tomara que a PEC seja aprovada no Senado e a gente possa aí seguir com a nossa vida rumo ao conturbado 2022. Sem dúvida, né, Paulo? Porque, como você disse, se existe essa solução, por que o governo não a abraçaria? Você, inclusive, falou até em 4 bilhões a mais, né? Isso que você falou, quer dizer, é uma conta aí que, claro, se o governo tivesse, então, analisado, e olha, de fato, a saída é essa, não teria nem como... Mas cada vez mais a gente percebe que vai ser difícil agora, porque a questão eleitoral desta vez, ela sempre é antecipada, claro, no político ele está pensando 4 anos na frente sempre, né? Isso acontece. Mas havia um certo verniz aí para, olha, não sou candidato ainda, mas desde 19, 20 para cá, está muito claro o jogo político e agora parece que todas as decisões, como você disse, então o governo tem uma decisão, aparece outra. Nós não teremos agora um ambiente que haja uma dissociação daquilo que é administrativo, daquilo que a população precisa, daquilo que está sendo feito para o bem mesmo, daquilo que é político, né, Paulo? Marcelo, a gente vive aí nesses ciclos eleitorais, né, de 2 em 2 anos. Fica muito mais grave quando o ciclo eleitoral envolve a eleição do presidente, que é de 4 em 4 anos. A gente vive com esse horizonte, é um horizonte de curtíssimo prazo. Essa, para mim, talvez seja a maior tragédia política do Brasil. A gente não consegue ter um horizonte mínimo, nem um horizonte com a reeleição lá. Eu lembro que uma das justificativas até da emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso era a de permitir que o chefe de Estado, o chefe de governo, tivesse um olhar de, assim, curto a médio, né, prazo, um olhar de 8 anos para o futuro. Mas, como a gente vive também esse ambiente político conturbado e o presidente Jair Bolsonaro, o governo dele, a administração dele, a gente não pode negar que é uma administração bastante instável, então parece que ressalta esse olhar de curto prazo. Então o olhar agora da nossa política é realmente 2022, as eleições de 2022, eles só pensam naquilo, Marcelo.